apresentar para vocês a paciente do casinho de carótida. É uma paciente do sexo feminino de 63 anos, hipertensa, tabagista pesada, de 40 maços anos. Fez safenectomia bilateral já, tem história de DAC na família. E a história da doença atual, ela, em fevereiro de 2016, fez o episódio de amarose fugaz, cerca de 10 minutos, que motivou a investigação. O exame laboratorial dela não tem nenhuma alteração. Ela fez ecodoppler de carótidas em fevereiro, que mostrou uma placa heterogênea e irregular na carótida direita, com a estenose em torno de 90% e uma velocidade de fluxo de 400 cm por segundo, e uma lesão de cerca de 13 milímetros. Na carótida esquerda também tem uma placa irregular, heterogênea, no ramo interno, com cerca de 18 milímetros de extensão, com uma obstrução de 50%. A angiotomografia acabou confirmando o ecodoppler. Agora eu vou passar para o Dr. Estevão, que vai destrinchar mais sobre o caso. Obrigado, Frederico, pela excelente apresentação. Então, eu me chamo Estevão Martins e eu vou querer apresentar esse caso para vocês com foco numa classificação que nós propomos em 2012. Pode passar o próximo slide. É a classificação das 5 zonas arteriais. Essa classificação ela engloba uma análise precisa de todos os segmentos arteriais envolvidos na angioplastia e implante de estente carotídeo. Essa classificação tem como base, ela foi publicada em 2012 com o Dr. Alberto Cremonese e Fausto Castriota, ambos diretores do EuroPCR, e ela tem como base central a delimitação do segmento que receberá o estente. A partir desse momento, a gente considera esse segmento e nomeia ele como o segmento do estente. Muito bem, a gente já tem a anatomia tradicional, que é o arco aórtico e os vasos cerebrais, e essas anatomias elas vão se chamar, a partir de agora, zona do arco aórtico e zona do vaso cerebral. Entre a zona do arco aórtico, como a gente pode ver na figura, e o segmento do estente, temos a zona do vaso proximal. E entre o segmento do estente e a zona do vaso cerebral, as zonas do vaso distal. Com essa anatomia, a gente consegue ver qualquer característica anatômica desfavorável em uma determinada região que vai interferir diretamente numa etapa do procedimento. Então, só para analisar o caso da dona Edna, nossa querida paciente, a gente avaliando o segmento do estente dela, a gente vai ver que a composição da placa, como o Fred bem falou, é uma placa heterogênea, tem um componente calcificado visível, mas a placa basicamente por fibrose e alguma coisa de tecido lipídico. A anatomia do segmento do estente a gente vai ver, mas a gente sabe que nessa anatomia tem um pouco de tortuosidade e a clínica dela nos indica que ela é uma paciente sintomática com sintoma de amarose fugaz tem quase um mês atrás. Pode passar a próxima? Então, essa é a anatomia da angiotomografia, foi o exame que a gente fez pré-tratamento, pode passar. Aí é a delimitação da lesão, que a gente vai tratar em torno de 13 milímetros de extensão, esse é o segmento doente, pode passar o próximo, só que a gente tem que se comprometer com o segmento do estente. Então a gente tem que visualizar e eleger na artéria qual é o segmento que a gente vai implantar o estente. E a partir desse momento que você se comprometeu, vamos perseguir esse segmento. Pode passar o próximo. Então esse é o segmento do estente para essa paciente no caso de hoje. Extrapolando esse segmento do estente para uma anatomia global, a gente representa ele ali novamente, né? Isso é uma outra projeção. Esse aí é um arco tipo 2, pode passar a próxima. Vemos uma zona do vaso proximal, é um vaso, de certa forma, com leve tortuosidade vascular, o próximo. E a zona do vaso distal com tortuosidade quase nula. Vamos para o andar de cima. Esse aí são os vasos cerebrais, passa, então a gente delimita as artérias cerebrais anteriores, as cerebrais posteriores e principalmente a comunicante anterior e vermelho, como as duas comunicantes posterior delimitadas agora na imagem. Então a gente vê que, pelo menos pela angiotomografia, o polígono de Willis ele está pérvio. Bom, então resolvemos aqui, optamos junto com a equipe em fazer uma angiografia rotacional para dar uma compreensão tridimensional dessa placa. Dona Edna, respire fundo, segure a respiração, não mexa. Perfeito, pode respirar.
Vai sentir um pouquinho de calor na cabeça. Bom, então muito bem. Fizemos a angiografia diagnóstica, né, que confirmou todos os achados da angiotomografia. E aqui a gente está repassando a reconstrução 3D da carótida direita, a artéria culpada, né, pelos sintomas, a lesão culpada. E aí a gente confirma novamente que a zona do vaso proximal realmente é uma zona mais reta, tem pouca tortuosidade, mas a zona do segmento do stent é uma zona que realmente ela traz alguns desafios, tanto pela criticidade da lesão, quanto pela tortuosidade que segue a lesão. A gente consegue ver aqui a cerebral anterior e média do hemisfério direito, bem visualizadas, e consegue também ver a cerebral anterior do hemisfério esquerdo. A comunicante anterior está pérvia, como a gente tinha suspeitado pela angiotomografia. Então ali eu já estou com um catéter diagnóstico JR bem no início, no terço proximal da carótida externa, mas a ideia aqui é sempre subir um pouquinho mais com o catéter, para a gente conseguir ter um avanço da guia hidrofílica com mais facilidade, da guia superestífica com mais facilidade. Tem um torquezinho aí pra gente, por favor? Não, só tem o torque da 014. Tá. Mas acho que não cabe não. Então aqui a gente está provavelmente na maxilar. A gente vai tentar aqui subir um pouquinho com o catéter por essa artéria. Vamos ver se a gente consegue fazer justamente a curva. Isso é um fato importante para poder liberar o mais distal possível o nosso... Peraí, não puxa não. O nosso catéter diagnóstico. Então a gente já está bem profundo ali na carótida externa. A gente está subindo agora com uma guia da Abbott, uma guia supracor, super estífica. Ela tem uma ponta bem flexível e ela é bem suportiva também. Então a gente vai tentar subir aqui devagarzinho e tentar botar isso aqui o mais distal possível nessa carótida externa. Olhando o introdutor, tá? Tá. A gente tem uma rotina para trabalhar com um sistema de proteção proximal que é o seguinte: a gente deixa tudo na mesa preparada. A partir do momento que a gente está com a guia super stiff na carótida externa, a gente já preparou o MoMA, já fez o debulbing do MoMA, já preparamos 2 balões, já deixamos a corda 0,14 à disposição, o catéter de pré-dilatação, que vai ser um catéter 3,5-20, inclusive tem um sistema que a gente usa o vácuo da própria seringa de 10 normal da BD. A gente deixa em vácuo esse catéter já preparado com solução 6,5. Já fizemos o debulbing também do stent, do Cristalo 71040, um stent híbrido. E aqui também um outro balão de pós-dilatação, que é o 5,5-20, que a gente também deixou ele em sistema de aspiração com a própria seringa de 10 ml Luelock. Esses 2 balões aqui são da Boston. Esse aqui é o stent Cristalo Ideale em Vatec Medtronic e o MoMA em Vatec Medtronic. Então aqui normalmente eu acompanho ela a subida do MoMA no arco aórtico, mas nesse caso aqui, como eu estou um pouquinho mais atento com essa guia, eu vou ver a entrada justamente na carótida externa. Tá. Então, em princípio, a gente está com a ponta do MoMA na carótida externa. Vamos retirar o mandril e deixa, por enquanto, o guia lá dentro. Então agora chegou o momento que a gente vai insuflar o balão distal. Nós conseguimos subir com o MoMA até no terço proximal da carótida externa. E aqui a gente vai começar a entrar em oclusão da carótida externa. E a gente tem sempre que ver aqui o formato cilíndrico do balão. A partir do momento que fez o formato cilíndrico, a gente vai fazer uma injeção aqui e vamos controlar
que a carótida externa está ocluída. Pode ir. Perfeito. Eu acho que a posição do dispositivo está uma posição bem favorável, está bem na origem da carótida externa. Está dando um bom backup. Eu acho que a gente pode tirar agora a guia Stiff. Então eu não entrei ainda em oclusão de fluxo, mas eu estou ali com a guia 014 bem ao nível do balão proximal. Solta a mesa. E estou subindo com o balão de pré-dilatação que eu vou deixar numa posição também proximal, sem esterilizar nenhum dos dois ainda pelo working channel. Então está ali o balão, os dois markerzinhos. Vamos gravar aqui, só para a gente registrar que está o balão e a corda guia. Então chegamos na fase que a gente tem um balão insuflado na carótida externa e a gente vai fazer a insuflação do balão da carótida comum para entrar em bloqueio de fluxo. Já temos uma guia próxima da saída do working channel, assim como o balão de pré-dilatação. Então a gente sempre vai aqui vislumbrar o formato do balão. Então está um formato que ele passou de cilíndrico para um formato de esférico para formato cilíndrico. E aqui a gente vai ver, a pressão ainda não caiu, ou caiu, 55. Então uma back pressure ali que a gente está registrando de 55. Vamos ver se realmente está em oclusão, que a gente vai fazer essa conferência agora. Então a gente chegou em oclusão de fluxo, tá bom. Vamos agora passar a guia 014 ali. A gente tem alguns landmarks, né? Aqui a gente consegue fazer um roadmap natural, no qual a gente cruzou a lesão. A gente já ganhou tempo com essa cruzada de lesão, né? Agora a gente vai tirar o agulhão e vamos subir agora com um balão que já está também aqui, o balão de pré-dilatação. Vamos fazer uma pré-dilatação agora, tá bom, colega? Vai, pode gravar, vai. Vai a 8, João, por favor. Fazer uma pré-dilatação. Isso, abriu bem. Então acho que teve uma boa conformação, apesar da lesão ser calcificada, pode tirar. Perfeito. Tá ótimo. Aqui a gente abre o Y e a coluna de contraste ela começa a sumir da carótida, né? O colega está marcando também o tempo de oclusão, né? Vamos preparar agora o cristal ideale, por gentileza. Quando abre o Y, a gente perde completamente aquela coluna de... Passa anterior para mim, por favor. É isso, exatamente ali, tá bom. Cristal ideale. Continua. Isso aqui tem que... Então, esse momento de oclusão da carótida comum e da externa é um momento um pouquinho mais picante do procedimento, mas aqui a gente vai com uma certa segurança, que a back pressure não está uma back pressure tão baixa, uma back pressure de 55. Quer dizer, mostra que o polígono de Willis está funcionando, em princípio, muito bem. Então aqui é a subida do dispositivo, do cristal ideale. A gente tem que saber que essa anatomia está um pouquinho mais desafiadora, porque a parte bem coberta do stent, a gente vai ter que botar bem em cima da lesão. E a gente sabe que essa corda não está dando tanta sustentação. Então aqui a gente vai começar a liberar o stent numa posição, passa anterior à angiografia anterior, por favor. Acho que a gente tem um tempo bom para fazer isso. Pode passar com contraste, vai. Com contraste agora. Yes. Então tá, é o nível do balão. A gente pode pegar o balão como marker da célula mais fechada.
Então o Cristal é um stent que ele é muito bom, mas ele tende a pular. Ele pula um pouquinho para cima. A gente vai tentar posicionar ele bem de uma forma que a gente consiga botar a parte de célula fechada bem em cima da lesão. Conseguiu. Agora ele também às vezes é um pouquinho chatinho nessa fase aqui, no qual a gente tenta tirar o sistema de delivery, mas ele veio muito bem. Tá? Vamos gravar aqui só essa projeção. Isso aí, tá tudo jóia aqui, tá, querida? Tá, não mexe agora não, só um pouquinho, amorzinho, só um pouquinho, tá? Tá quase acabando. Posso dar negativo? Já tá com negativo? Então, negativo, por favor. Agora, então, o balão 5.000 pode fazer a tropina, tá? Agora. Vamos fazer a pós-dilatação. Pode fazer. Isso a gente vê que a paciente está tolerando bem o clamp, a gente fica bem seguro nesse momento. Então a gente consegue ver bem a transição do stent ali, da célula coberta. Então já fez a tropina. Vamos lá, vamos fazer agora a pós-dilatação. Vai a 6, 8. Vamos ver como é que está a conformação do balão. Vai a 6, 6, isso, 8. Estou em 5, 6, vamos a 7. 7. Tá bom. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar um pouquinho. Realmente. Tosse um pouquinho, querida. Tosse um pouquinho. Isso. Isso aí, fez um período de bradicardia importante, tá bom? Isso aí, tá bom. Pronto, vamos aspirar aqui agora. Tá tudo bem, tá, querida? Sempre tem aqui um pouquinho de... E agora é a fase que a gente vai justamente fazer a aspiração. Das 3 seringas. A hemodinâmica está estável, frequência de 75. Aqui a gente não pode aspirar com muita pressa, justamente porque a gente pode causar o roubo da própria aspiração. Então a gente vai fazer nessa velocidade aqui. Vamos fazer uma aspiração bem completa. E vamos testar a última seringa, que é a seringa de 10 ml. Vê a seringuinha de 10, por favor, João. Tá aqui. Perfeito. E aqui o João, que é o operador, segundo operador, ele vai me dar a certeza ou não para abrir o clamping, né? A responsabilidade agora do segundo operador. Por enquanto está tudo bem aqui. Vamos pegar aqui uma outra seringa. Tá, pode botar aí. E aqui a gente vai conferir se tem algum debris. Não, em princípio não tem nada, está livre, né? Tá limpo. Então como é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai abrir o sistema do Y. Me dá a seringuinha de 10, por gentileza, João. Tá aqui. E vamos desinsuflar. Quer abrir primeiro o distal. Isso. Agora a gente vai liberar o fluxo. Qualquer debris residual vai sair da carótida externa e vai vir para o working channel e vai sair aqui pelo lume. Agora então a gente vai restabelecer o fluxo anterógrado. Então agora é a parte do procedimento que a gente já tem restabelecimento de fluxo. Vamos gravar aqui. E agora a gente pode dar um tempinho para a paciente recuperar, ter a perfusão cerebral. Daqui a pouco a gente continua justamente com o controle angiográfico do caso.
E agora a gente já teve o fluxo anterógrado restabelecido, vamos fazer o controle angiográfico. Então a gente consegue ver ali que a célula fechada realmente ficou no local exato que teria que ficar, bem em cima da lesão. A parte proximal do stent ela ficou bem anatômica também. A gente está vendo que o MoMA está empurrando um pouquinho o stent do medial para o lateral, mas eu acho que o resultado ficou bem aceitável. E a gente tirando o MoMA e tirando o próprio guia 014, até aquela deformidade um pouquinho distal do stent, ela tende a assumir. Perfeito. Pode respirar normalmente, querida. Tá bom. Então tá ótimo. Temos ali a cerebral anterior, cerebral média. E não tem nenhum sinal de retenção de contraste. Acho que a gente pode, com bom retorno venoso, acho que o caso está encerrado. O que você acha, João? Acho que é isso. Eu acho que ficou ótimo e extremamente confortável de trabalhar com o dispositivo, né? Ponto a ser ressaltado. E também a conformidade do stent na grande angulação da carótida interna da paciente. Acho que são 2 pontos aí de destaque. Então, perfeito. Eu acho que por hoje é isso. Agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.